Pronto, agora está gravando. Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sou professor de Física aqui no IFC, Campus Concórdia. E hoje eu vou ser responsável por falar um pouquinho para vocês sobre a física. Tá? O tema que eu escolhi para nossa aula é o tema de fluidos. Densidade, pressão, e é mais ou menos o conceito dos conteúdos que vem depois ali da mecânica que o professor Fabão trabalhou com vocês. Tá? Então, muito prazer. Vou estar com vocês aqui. Eu vou colocar para projetar minha tela. Acho que agora vocês estão enxergando, né? Beleza. Eu peguei ali na internet um resumo da hidrostática, que a ideia é para a gente tentar otimizar o máximo possível esse nosso tempo de 1 hora, tá? E pensando nesse espírito de cursinho, de estratégias de aprendizagem para vocês conseguirem fazer a prova e conseguirem organizar, né, as ideias e memorizar algumas equações. Eu peguei essa tabela de hidrostática. Na parte de fluidos em repouso, eu acho que fluidos em movimento não cai no Enem. E a equação de Bernoulli, a equação da continuidade. E mesmo se cair, vai ser muito raro, é um conteúdo bem específico. Mas essa parte de densidade e pressão costuma cair. Tem vários exercícios do Enem que eu encontrei, de vários anos diferentes. E porque também são conceitos muito presentes no nosso dia a dia. Conceitos de pressão, densidade, pressão atmosférica, são conceitos muito cotidianos. Então, nessa ideia do Enem buscar essa aplicabilidade, né, de eu ter questões que costumam fazer parte do nosso dia a dia, pode-se esperar que eventualmente caia algum desses conceitos na prova que vocês façam. Bem, eu separei aqui alguns problemas nesse arquivo. Eu vou passar daqui para esse outro software aqui, para esse outro programa, que é onde eu consigo resolver, né, e usar como uma lousa interativa. Então, eu vou começar com... Não separei bem a ordem, eu queria começar com subpressão. E pode ser sobre isso daqui. Esse aqui não é o único que não vai ser do Enem, que eu separei aqui. Quer dizer, tem mais, mas depois desse eu vou resolver só do Enem. Aqui ele tem uma parte conceitual legal que já nos ajuda para resumir o conteúdo. É um exercício da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, e a resolução dele já nos remete a alguns conceitos que nós vamos utilizar em outros problemas. Essa questão usa o princípio do Teorema de Pascal, que está aqui na tabela, no número 5. Aqui embaixo tem uma prensa hidráulica que eu desenhei, que eu peguei na internet também, que é mais ou menos esse desenho que ele usa no vestibular, e essa figura é muito comum, é em formato DU, é muito comum nos problemas de vestibulares, porque as prensas hidráulicas existem, pelo menos no sistema mais antigo, para você conseguir multiplicar a força que você aplica num lado, né, dessa prensa. Isso aqui seria como se fosse apenas um recipiente, uma piscina, pensa assim, não bem uma piscina porque ela é fechada, né? Tem aqui um êmbolo, então é um sistema aberto, né, no chão aqui, na superfície, tem como se fosse pelo tamanho, né, comparando com um carro, uma sala fechada, tá? Uma sala fechada nesse lado, fechada no outro, de modo que não vaze líquido para nenhum lado. Basicamente isso, tá? Então, tem uma região onde você confina o líquido ali dentro, não pode vazar nada, e você confina bem e coloca os êmbolos aqui, que nem êmbolo de seringa, tá bem? O êmbolo num lado, o êmbolo no outro. E pelo princípio de Pascal, olha que não sei se todos
conhecem o princípio de Pascal, se já viram esse conteúdo, se lembram. Então eu vou explicando algumas coisas, eu vou detalhar e outras eu vou passar um pouco mais rápido. Vocês podem me interromper e fiquem bem à vontade, tá? É importante, além das equações, nós termos noções de alguns conceitos. Eventualmente, eles cairão, esses conceitos, nas questões também. E o princípio de Pascal, ele fala o seguinte. Deixa eu... Só um pouquinho que eu vou conectar aqui a mesa digitalizadora. O que fala o princípio ou o teorema de Pascal? Num líquido confinado, ou num fluido, isso vale para ar também, qualquer tipo. Um fluido define-se como gases e líquidos, tá bom? Então, num fluido confinado, de modo que não haja vazamentos, a pressão... Deixa eu explicar um pouquinho. A pressão exercida em qualquer região do fluido é integralmente transmitida para outras regiões, para todo o fluido. Tá? Então, basicamente, na minha versão, né, do princípio de Pascal que eu lembro, não necessariamente ele usou essas palavras, né, mas é essa a ideia. Um fluido confinado, onde não tem vazamento, qualquer pressão que eu exerça sobre o fluido, ela se propaga, ela se transmite para outras regiões. Aqui nesse lado, o que ele está explicando, mostrando esse esquema? Se eu aplicar uma força, um certo valor, aqui que está representado por F1, tá? Então, se eu aplico uma força F1, vamos supor 10 newtons, e nesse êmbolo aqui pode ser uma coisa circular, né, uma tampa, uma coisa que fecha ali, geralmente vai ser algo circular. Se eu aplicar, e vai ter uma área A1, eu aplicar uma força F1 nesse local, essa força vai, porque pela definição de pressão, né, que é igual a força por área, essa pressão vai ser distribuída, transmitida para todo o fluido e vai chegar no outro lado. Vai chegar no outro lado, só que no outro lado eu vou ter uma área diferente, uma área A2, que nesse caso da figura vai ser uma área bem maior, né? Tem um carro em cima dela, dessa tampa aqui. E essa força, eu vou ter uma nova força, F2, derivada dessa força inicial. Essa força F2, a gente vai ver que a gente tem um ganho, tá? A gente consegue multiplicar a força que nós aplicamos. Então, pode colocar um braço aqui empurrando esse lado, e você vai ter essa força do teu braço multiplicada. Qual que vai ser o fator de multiplicação? O fator de multiplicação vai ser a razão entre as áreas. Ou seja, se essa área A2 é 10 vezes maior que a área A1, a tua força vai ser multiplicada por um fator 10. Então, se tu aplicou aqui 100 newtons, nesse lado vai sair 1000 newtons. Veja que interessante. Consegue amplificar a tua força. Por isso que é usado nos macacos hidráulicos, né? Que funciona a partir de fluidos. Porque você consegue ter uma multiplicação da força aplicada. Então, esse seria o ponto positivo. O ponto negativo, a gente vai ver que vai ser a distância percorrida. Se aqui, por exemplo, eu desci uma distância H1, uma altura, né? Eu afundei esse êmbolo até uma altura H1, o outro vai subir uma altura H2 muito menor que a inicial, tá? Pelo mesmo fator de multiplicação. Por exemplo, se eu afundei aqui 1 metro, né, eu abaixei esse lado aqui 1 metro, e o fator de multiplicação vai ser 10, a razão entre as áreas, né? Vamos supor A2 sobre A1 é igual a 10. Onde que eu tenho essa razão entre as áreas? Se eu reduzir aqui para uma altura A1, o outro vai subir para uma altura H2 bem pequenininha, 10 vezes menor que H1. Então, reparem, eu ganho em força, mas perco em mobilidade, né? Eu vou ter esse fator aí reduzido
do quanto eu desço. Mas claro que isso ainda é o geral na balança, né, ainda tem um fator bastante positivo, porque eu consigo multiplicar minha força e levantar vários outros objetos que eu não teria condições de levantar com a minha única força, né, de uma pessoa. Bom, e a equação que a gente vai ver nessa parte aqui, ó, é o seguinte: imagina que eu tenho um trecho aqui que eu vou passar uma linha vermelha. Tá? Esse trecho aqui pega os dois lados aqui as duas câmaras, né? Tem a câmara com a região área 1 e a outra câmara da área 2. Eu estou passando essa linha aqui vermelha, deixa eu pegar o botão um pouco mais para baixo. Pode ser, ou aqui em cima. Aqui tá bom. Nesse lado de cá, eu vou ter uma pressão P1, né, nessa câmara da esquerda. No lado direito, vou ter uma pressão P2. O princípio de Pascal me garante o seguinte: já que a pressão ela vai ser totalmente transmitida para todo o fluido, tá? Eu tenho a relação que P1 é igual a P2. Já que vai ser integralmente transmitida a pressão, de acordo com o princípio de Pascal. Quando eu aplico uma força aqui nesse êmbolo e ele desce, essa pressão que eu gerei vai ser totalmente transmitida para o outro lado. Aí eu faço uma separação aqui de termos. No lugar do P1, eu vou usar essa mesma equação, só que eu vou colocar o subíndice 1. Para o P1 vai ser F1 sobre área 1. É a força que eu apliquei lá em cima, a força 1 que eu apliquei no êmbolo com área 1. Então isso eu vou escrever no P1. F1 sobre área 1. No outro lado, a mesma lógica para quem tem o subíndice 2. Ao invés de escrever F1A1, eu vou escrever com subíndice 2, F2A2. E reparem, isso aqui por si só já é uma resposta para uma pergunta nossa. Para uma pergunta desse vestibular aqui. Ó. E essa equação também está aqui no 5, ó, no Teorema de Pascal. F1 sobre a área 1 igual a F2 sobre a área 2. E ela surge por causa desse princípio da relação da igualdade entre as pressões, tá? Vamos ver ali a questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Eles só mudam o nome dos bois. Ao invés de chamar F1, F2, ele chama F maiúsculo e F minúsculo. Então, no lado esquerdo, eu tenho letras maiúsculas, no lado direito, eu tenho letras minúsculas. E a distância que é movido, né? A altura que eu chamei H1 e H2, aqui ele chamou de ΔX e ΔY. Então, desceu aqui uma altura ΔX grande, né, e aqui tem o lado menor, aqui ele inverteu os lados, né? Antes eu tinha o lado esquerdo menor nessa figura, né, de área menor. Aqui é o contrário, eu tenho o lado direito com uma área menor, é mais fininho aqui desse lado direito. Então, desceu aqui uma altura ΔX, no outro lado vai subir uma altura ΔY. E certamente vai ser menor que ΔX. Bom, aí, desculpa. Conforme a figura, aplica-se uma força F ao êmbolo do cilindro menor de área A minúscula, de uma pequena prensa hidráulica. Aí tem vários sinônimos: prensa hidráulica, macaco hidráulico, que mais? Tem eventualmente outros nomes que eles usam. Produzido um deslocamento ΔX. Então vamos supor que ele estava inicialmente aqui, né? Esse êmbolo estava inicialmente ali e ele desceu. E esse aqui estava inicialmente, ele subiu um tantinho. No êmbolo do cilindro maior, de área A, surge uma força F maiúsculo, que está representado ali, e produz um deslocamento ΔY. Pode-se, então, afirmar que... Aí tu vai analisar as três afirmações, que são três equações, e verificar se essas equações estão corretas. Uma das equações nós já vimos, que é a segunda, ó, que está dizendo o seguinte: a razão entre força e área de um lado é igual à razão entre força e área do outro lado. Isso é certo ou errado? Na 2 aqui. O que vocês acham? É certo. Certo, a gente acabou de ver isso com a diferença que nós escrevemos aqui embaixo. Eu escrevi a fração aqui em forma de fração, ele colocou ali uma barra invertida, né, assim. F sobre a área maiúscula igual a F minúsculo sobre a área minúscula.
Ele só usou uma barra invertida, eu usei aqui a fração. Ao invés de usar F1, ele usou F maiúsculo, F2, F minúsculo, tá? É a mesma equação, só com pequena diferença na nomenclatura. Muito bem. Aqui aparece força multiplicado pelas alturas, uma relação entre forças e alturas. Força e ΔY no lado, né, do lado esquerdo, que são os maiúsculos, igual a força vezes ΔY no lado direito. Será que isso está certo? A gente vai analisar isso através da equação do trabalho. Então, vou escrever aqui a análise da afirmação 1. Nós vamos usar a equação do trabalho. Alguém lembra da equação do trabalho? Não sei se o professor Fabão chegou a trabalhar com vocês, ou vocês conhecem de outro lugar. Trabalho mecânico. É aquela força vezes deslocamento? Exatamente. Então, aqui o trabalho eu vou usar um T maiúsculo. Trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento. Então, eu aplico uma força em algum objeto, esse objeto vai deslocar um certo comprimento. Que é o que está aqui, ó. Aplicou uma força e ele deslocou. E o trabalho realizado aqui, ó, o trabalho no lado, vou botar em vermelho, trabalho minúsculo, vou botar um W pequeno, vai ser igual ao trabalho maiúsculo no lado esquerdo, tá? Então, aqui o lado esquerdo, aqui o lado direito. Os trabalhos vão ser iguais. Então, se... eu botei W aqui, eu usei T, desculpa. Aqui eu estou acostumado a usar W, que geralmente nós usamos para trabalho também. Deixa eu usar o T que eu usei antes. Não vou confundir vocês. Então, aqui eu vou ter um T maiúsculo e aqui um T minúsculo. Tá? Às vezes usam um W também por causa da palavra em inglês work. Tá? Então, por causa do work, é comum usar o W também para trabalho. Eu sei que o trabalho maior vai ser igual ao trabalho menor. Vou fazer um W pequeno aqui. Então, e o trabalho no lado maior aqui daquela coluna vai ser o F maiúsculo vezes o deslocamento que ele fez do êmbolo. O F maiúsculo vezes o ΔY. Então, vezes o ΔY. No lado menor, vai ser a força no minúsculo, né? F minúsculo, multiplicado pelo ΔX, que foi a altura que ele deslocou. Então, essa equação aqui, a primeira, está correta. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Pergunta. Um pouquinho que deu uma travada aqui. E a última afirmação, ele diz área vezes as alturas, né? O ΔY e o ΔX. A área vezes as alturas. Vocês lembram? Então, aqui é a afirmação 3. Vou fazer análise da afirmação 3. Vocês lembram o que significa área? Aqui, ao invés de colocar ΔY, eu vou colocar vezes altura. O H. Que equação que é isso aqui? O que é? Eu multiplico a área por altura ou área pelo comprimento. Volume. Exatamente, volume. Volume é a área, é um dos tipos de volume, né? A área vezes altura, que é o volume de um cilindro. Vocês vão ver matemática, se já não viram, geralmente vai aparecer assim, ó, a área da base. Deixa eu arrastar aqui isso aqui, pro lado. Geralmente o pessoal escreve assim, uma área da base, põe um B aqui, para significar a área da base multiplicado pela altura. Isso é o volume. Né? O volume de um cilindro, deixa eu desenhar um cilindro aqui do lado. Tem um cilindro. Esse cilindro vai ter uma certa área das bases.
com a área, pode ser lá em cima ou aqui embaixo, a área da base, e ele vai ter uma certa altura. Então, a área da base vezes a altura é igual ao volume do cilindro. É isso que ele está comparando com essas equações. Ele está falando o seguinte: o volume que eu desloquei de um lado, né, o A vezes ΔY, que é o volume desse lado aqui, ó, isso aqui está preenchido com líquido, né? Então, esse volume aqui é o mesmo volume que do outro lado. Vocês acham que está correto? Então, o volume do lado esquerdo é igual ao volume deslocado no lado direito. Se eu desloquei aqui 1 litro, vai subir lá 1 litro também? Ou não? Não? Acho que vai. Porque lembra que isso aqui está confinado. Então, se eu fizer uma força, um movimento de um lado, e eu desloquei uma certa quantidade de líquido, talvez seja intuitivo, para alguns de vocês, para outros não, a gente pode pensar que se eu desloquei 1 litro, vou ter que transferir integralmente esse 1 litro para o outro lado. Então, e é isso que ocorre mesmo. Então, o volume ele vai ser conservado também. Então, está correta essa afirmação. O volume no lado direito é igual ao volume no lado esquerdo. E quando eu pego um volume de um copo, de um cilindro comprido, e aqui eu tenho um cilindro com uma área da base grande, ó. Para mim conservar o volume, é por isso que o ΔY é menor também. Né? O lado da área maior, eu vou ter um deslocamento bem menor. Aquilo que eu falei, se eu desloquei aqui 1 metro no ΔX, e essa área aqui, vamos supor que a área maiúscula é igual a 10 vezes a área minúscula. Tá? Aqui é 50 centímetros quadrados, a outra é 5. De modo que uma seja 10 vezes maior que a outra. Então, essa área aqui é 10 vezes maior que essa outra área. O ΔY vai ter que ser o ΔX dividido por 10. Né? Se aqui eu baixei 1 metro, lá vai ser, no outro lado, vai subir só 1 metro dividido por 10. Vai dar 10 centímetros. Esse fator 10 aqui da relação entre as áreas, ele vai ser um fator de diminuição do tanto que sobe ali. Mas o fato é que o volume ele é conservado, tá? Então, nessa questão, as 3 estão corretas. Então, reparem que é uma questão bastante conteudista, mas pega muitas equações, né? Equação de trabalho, lá da parte da energia, equação de volume da matemática, né? Volume de um sólido, e equação baseado ali na prensa hidráulica, no teorema de Pascal. Por isso que eu quis começar com essa equação, né? Porque ela já nos dá esse arcabouço teórico para as nossas análises posteriores. Alguma dúvida? Então vamos... Tudo certo. Vamos a seguir. Aqui é uma questão envolvendo o mesmo conceito, só que agora de forma numérica, quantitativa. A gente vai ter que, ele tem uns números ali e vamos ter que calcular. Agora vamos fazer os cálculos. Depois, se quiserem, eu posso fazer um PDF de tudo isso aqui que eu estou escrevendo para vocês e enviar lá no grupo de Whats. Ele consegue formar um PDF aqui. É porque é um baita PDF bem grande, mas vocês dão o zoom e fica numa resolução que dá para ler. Então é o seguinte. Para oferecer, é o Enem de 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. É basicamente o princípio que a gente viu com isso aqui. Ó, tá? Então, isso aqui é um esquema bem simplificado que explica esse sistema de elevador hidráulico.
Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg, aqui teve um erro na questão, de 15 kg, sobre uma plataforma de 20 kg. Tá? Eu vou copiar uma das figuras, eu vou pegar essa daqui, para a gente usar ela para fazer a análise. O que ele está dizendo para nós? Nesse dispositivo, considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja levado com velocidade constante. Então, eu quero levantar aqui o... Vamos supor que o carro faz o papel do cadeirante. Cadeirante. É esse lado aqui. Então, aqui eu vou ter nesse meu desenho, eu tenho nesse lado aqui direito o subíndice 2, área 2, F2. E aqui nesse lado eu tenho o subíndice 1, para indicar, só diferenciar um lado do outro. Tá. O que vai ser o meu F2? Veja bem, eu vou usar o peso total. Peso total que está aqui nesse lado do cadeirante. O que é o peso total? Vai ser o peso, vou usar P maiúsculo aqui, tá? Para o peso. P maiúsculo. O peso da pessoa, PP, mais o peso da cadeira de rodas, em PC da cadeira, mais o peso da plataforma. Em P, vamos botar um PL aqui. PP, da pessoa, um PI aqui. O peso da pessoa, mais o peso da cadeira de rodas e mais o peso da plataforma. Vocês lembram qual é a equação do peso? M vezes G? M vezes G. Então, aqui, porque ele forneceu só as massas, vamos ter que usar essas massas. Então, a massa da pessoa, 65 vezes 10, que é a gravidade. Tá? Então, vou botar aqui do lado. Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá? Então, vou usar essa relação. O peso da pessoa vai ser 65 vezes 10. Mais o peso da cadeira de rodas, que é 15 kg. Então, mais 15 vezes 10. E mais 20 vezes 10. Tá bem? A minha força 2, que é todo o peso que está aqui no lado direito, tá? Eu vou ter que suportar, eu vou ter que levantar esse peso, que vai ser meu F2, vai ser isso aqui, 610, desculpa, 650 mais 150 mais 200. Aqui vai dar 800, né? 800 mais 20, mais 200, 1000. 1000 newtons. Um número bom, né? 1000. Pode ser que a gente está no caminho certo da resolução do cálculo. Um número assim, potência de 10 é bom de trabalhar. Esse é o meu F2. Que mais da informação que ele deu no problema? A área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Tá? E a pessoa aqui ela vai estar sobre a tubulação que sai da bomba. Só um pouquinho. Externo do hidráulico. Deixa eu só confirmar aqui no texto. Maior.
Qual deve ser o motor da bomba? Motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado. Então aqui está a bomba, nesse lado. De um lado tem a bomba com motor e o outro tem um cadeirante. O cadeirante está na cabeça do pistão, que é 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então é realmente como está aqui na figura. Esse lado aqui é maior do que o outro. Ou seja, ele está dizendo para vocês com essa, vou botar aqui em... fazer uma marcação. Não, vou fazer aqui, ó, em verde. A área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Ele está falando o seguinte, então a área 2 é igual a 5 vezes a área 1, tá? Se eu quiser escrever de outra forma isso aqui, eu posso passar o 1 para outro... Deixa eu pensar. Vamos manter essa forma aqui por enquanto. Área 2 igual a 5 vezes a área 1. Aí nós aplicamos a equação de Pascal. Vou tirar um pouco o zoom. Deixar isso aqui um pouquinho mais perto. Embaixo. O que diz o princípio de Pascal? Que F2 sobre área 2 é igual a F1 sobre área 1. Se eu quiser separar, deixar as áreas de um lado e forças do outro, eu vou ter o seguinte, eu passo esse A1 lá para cima e esse A2 aqui para cima. Eu vou ter o seguinte, A1 sobre A2 não, vamos fazer o contrário. Como eu fiz aqui, eu passo o A2 lá para cima. Então, o A2 sobre o A1 aqui na direita. E o F1 vai para baixo do F2. Igual a F2 sobre F1. Tá? Só cruzei aqui, que nem uma regra de 3, né? Multiplica cruzado essas relações. Por que isso? Porque agora eu vou usar essa aqui que está em verde. Eu posso reescrever essa que está em verde assim, ó. A2 dividido por A1 é igual a 5. Tá? Esse 5 aqui está multiplicando o A1 e passou para o outro lado sendo dividido. A2 sobre A1 é igual a 5. Eu vou substituir aqui, ó, nesse lado. Ao invés de colocar A2 sobre A1, eu vou escrever o número 5. E no lugar do F2, eu vou colocar 1000. E assim eu vou saber a força F1. Tudo bem? Então tá, meu F2 está ali, é 1000. O meu F1 é minha incógnita. E toda essa razão aqui, ela é 5. Agora basta isolar nesta relação, isolar o fator F1. Vou parar aqui. Vou continuar ali em cima. Vou passar o F1 lá multiplicando 5. Vai ter 1000 igual a 5 multiplicado por F1. O meu F1 vai ser igual a... Vou escrever do lado certo, né? Que está aqui. Passo 5 para baixo do 1000. 1000 dividido por 5 é igual a F1. Então, a força 1 vai ser 200 newtons. Tá certo? E 1 igual a 500 newtons. Então, retomando, basicamente eu tenho que aplicar essa equação da prensa hidráulica, do teorema de Pascal. Só que para aplicar ela, eu vou usar a razão das áreas, que ele forneceu no próprio enunciado, e preciso usar o valor de uma força.
ele também forneceu através dos pesos. E aí eu converti essas massas, né? Ele forneceu as massas, tem que passar para peso, e somei todos os pesos. E assim eu obtive o valor de F2 e coloquei nessa equação do Teorema de Pascal. E a resposta nesse caso seria a letra C. Alguma dúvida? Foi muito rápido? Muitos números? Tranquilo? Tá. Estamos na metade da aula. Vamos fazer mais alguns problemas. Vamos ver outro exercício aqui. Agora vamos falar sobre empuxo. Vou pegar aqui a questão. Vou colar aqui. Deixa eu colar do lado desse quadro resumo aqui. Essa é uma questão puramente conceitual. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço, colocada no fundo de uma piscina vazia. Então imagina, né? Uma escultura de ferro maciço deve ser grande para precisar de um grupo de trabalhadores para poder remover ela. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. Né? Sem água fica mais difícil. Se tu colocar água na piscina, tu consegue tirar ela de dentro de maneira mais fácil. Pois, aí tem a explicação conceitual desse motivo. Por que o peso dessa escultura de ferro ele vai ser aparentemente menor se eu colocar ele submerso, né, a um líquido, no caso a água. Eu preencher todo ele com água dentro da piscina, ele vai ficar mais leve. Né? Vocês, quando estão dentro da piscina, conseguem levantar facilmente outra pessoa, segurar, né, nos braços, conseguem, por mais alta, grande que seja a pessoa, vocês conseguem facilmente segurar dentro da piscina. Por que acontece isso? Por que os objetos ficam mais leves, aparentemente, quando ficam submersos na água? Aí na resposta da letra A escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura. Veja bem, se ela flutua e se eles não vão precisar fazer força, significa que a força deles aplicada, a força resultante, vai ser 0. Vocês acham que isso está correto? Vai ficar... Não, né? Alguma força eles vão ter que fazer. Ficar com força total 0 é demais, né? E aí, como ela é ferro, o ferro é mais denso do que a água, ele vai ficar lá no fundo. Né? Ele pode ficar mais fácil de remover, mas ainda vai ter um certo peso, por menor que seja. B. A escultura ficará com peso menor. Peso aparente, né? E colocaria um peso aparente menor. Mas vamos seguir. Dessa forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Pode ser. Eu vou deixar aqui um ponto de interrogação. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. Então, uma força proporcional à massa para cima, exercida pela água. Será? Deixa outro ponto de interrogação. A água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina.
Esta força ajudará a anular a ação da força-peso na escultura. Se concordam ou não, fique à vontade para falar. Se está certo ou errado. Acho que tá errado, porque me parece meio contraditório. Exatamente. Fazer a água fazer força para baixo, né? Fica estranho. Então aqui já dá para descartar ela de cara. Letra E. A água exercerá uma força, então a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, ao volume da escultura, e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Então temos várias aqui palavras-chave. E aí nós vamos colocar um ponto de interrogação e analisar com um pouco mais de detalhes. Veja bem, a gente vai ficar nas dúvidas. A gente vai poder excluir essa letra B justamente porque o peso, se ele não colocou nada, ele está falando do peso real. Faltaria escrever o peso aparente menor, porque o peso do objeto continua sendo o mesmo, né? Ele fica aparentemente mais leve, porque vai surgir uma outra força contrária ao peso, tá? Ele não deixa de ter o mesmo peso dele. Então pensa aqui um objeto num fundo, vamos escrever aqui de preto, um recipiente com água, tá? Aqui está o bloco, o objeto em vermelho. O que acontece com ele quando ele está dentro de um líquido? Vamos pôr aqui com água mesmo. E forças que atuam sobre o objeto. Ele vai ter uma força peso, sempre, né? Porque a não ser que ele for cortado algum pedaço dele, ele vai perder peso. Senão, ele sempre vai ter o mesmo peso, porque o peso depende da gravidade, né? É a massa vezes a gravidade. Então, o peso só vai ser alterado se eu alterar a massa dele ou se eu alterar a gravidade da Terra, tá? Ou seja, se eu cortar um pedaço dele ou se eu levar ele para outro planeta. Senão, o peso permanece o mesmo, independente de onde ele esteja. O que vai acontecer quando ele está dentro do líquido, qualquer que seja o líquido, é uma força direcionada para cima, que nós chamamos de... Como é que é o nome dessa força para cima, devido ao líquido? Empuxo? O empuxo. Muito bem. Então, o E aqui é o empuxo. Então, o E é uma força externa, né, ao objeto, que depende do líquido, e é aplicado no objeto. A força resultante disso, que nós vamos ter que fazer para remover o objeto, vai ser o peso menos o empuxo. Né? Então, essa força resultante vai ser menor do que o peso do objeto. Aqui a gente pode chamar também de peso aparente, ao invés de força resultante. O peso aparente dele vai ser o peso real menos o empuxo. Se ele for menos denso, ele vai flutuar. Né? Aí o peso vai ser zero. O peso vai ser zero, não. O peso aparente vai ser zero. Porque aí, se ele for menos denso, o empuxo vai ser igual ao peso. Tá? Então ele vai ficar flutuando ali. Objetos que flutuam. Objetos. Eu vou escrever aqui no... já está no campo de observações, tá? Então eu vou escrever aqui do lado. Objetos que flutuam. Se ele flutua, a força resultante é igual a zero. Ou seja, o peso é igual ao empuxo, tá? Para objetos que flutuam. Muito bem. Vamos voltar aqui para analisar as afirmações. Ele não ficará com peso menor, ele ficará com peso aparente menor. Então aqui está errado. O peso real continua o mesmo. Agora a letra C e a letra E. São as nossas dúvidas. O que ele fala na letra C? A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Será? Vamos analisar as equações do empuxo. O que diz a equação do empuxo? A gente está aqui na tabela. Também pelo teorema de Arquimedes. O que diz o teorema de Arquimedes? Um filósofo grego que viveu muitos anos atrás e teve uma epifania para conseguir calcular
saber se uma coroa era totalmente feita de ouro puro, né, para saber a quantidade de ouro puro que tinha na coroa que o rei recebeu. Conhece a história do Arquimedes? O rei deu para o Ourives, né, o cara que faz coroas no reino, na época que vivia o Arquimedes era o cientista, digamos assim, né, o filósofo da corte. E aí o rei deu, vamos supor, para o Ourives fazer uma coroa que tivesse, sei lá, 1 quilo de ouro e o resto fosse prata e outros metais menos nobres que ouro. E aí o Ourives derreteu o ouro e derreteu os outros metais para fazer a coroa. Como é que o trabalho que o rei deu para Arquimedes é o seguinte: saber que o Ourives usou aquele 1 quilo de ouro que foi fornecido. E aí o Arquimedes teve a epifania, né? Teve a ideia de usar as ideias de densidade para líquidos dentro de que flutuam, né? Que afundam no lago, enfim, na água. Aí ele usou isso aí para poder responder a pergunta do rei sobre a coroa. O que fala o teorema de Arquimedes? Que o empuxo de todo objeto submerso ele vai ser igual ao peso do fluido deslocado por esse objeto. Então, aqui o FD é fluido deslocado. Deslocado. Como assim fluido deslocado? Se eu tenho uma... Deixa eu copiar aqui essa minha caixa. Eu tenho a mesma caixa ali, mesmo aquário. Se eu com o bloco aqui dentro, ele está nessa altura aqui com água, antes de eu colocar o bloco, vocês concordam comigo que a altura da água era menor, né? Certo? Aqui sem nada dentro, só com água. Ele teve uma diferença de altura quando eu inseri alguma coisa ali dentro, tá? Devido ao volume do objeto. Tem um ΔV aqui no fluido. Então, ΔV. Quando eu coloco ali o objeto ali dentro, vou escrever do outro lado aqui. Eu tenho um ΔV, uma variação do volume do fluido deslocado. Concordam, né? E vocês concordam comigo que o tanto que vai subir aqui, né? Quando eu afundo o bloco vermelho aqui dentro, o tanto que vai subir no balde vai ser igual ao volume do bloco, né? Ao volume do corpo. Se eu coloquei um corpo que tem um volume de 1 litro, essa água vai subir a uma altura cujo volume dessa porção aqui vai ser 1 litro, né? Porque eu tenho que conservar essa quantidade de matéria que eu usei. Então, eu coloquei aqui dentro 1 litro, vai subir um ΔV e vai ser igual a esse 1 litro, tudo bem? Então, eu tenho essa relação. A variação do volume do fluido deslocado, às vezes eu nem uso delta aqui, ó. Posso escrever só o volume do fluido deslocado. O volume deslocado do fluido vai ser igual ao volume do corpo e ao volume submerso, tá? Porque eventualmente o corpo fica boiando e fica uma parte para cima do fluido, para cima do líquido. E aí essa parte para cima eu não contabilizo. Eu contabilizo só a parte que está submersa, está dentro do fluido. Deixa eu puxar aqui para o lado. Do corpo submerso. Vou botar um sub aqui. Então, é igual ao volume do corpo submerso. Bem, então eu tenho aqui o princípio de Arquimedes, que diz o seguinte, que a força de empuxo que atua sobre o bloco é igual ao peso desse fluido deslocado. Mais uma coisa que eu queria falar. Esse volume do fluido deslocado, aí eu posso pesar ele, né? Se eu tiver uma... Imagina que isso aqui tá cheio. Tem um outro balde ali. Tá? Tem uma certa quantidade de água até a boca. Tá cheio até o final ali. Tá? Ele está dentro de um outro recipiente. Um recipiente de cor verde ali. Está aqui dentro. Esse recipiente de cor verde está vazio. Quando eu insiro um objeto aqui dentro,
desse balde preto, né, aliás, vamos chamar ele de azul aqui, com água, né, preenchido. Quando eu insiro um objeto, vai vazar, vai extravasar a água, certo? Vai extravasar para o balde verde. Se eu pesar o tanto que extravasou, se eu coloquei um objeto aqui e ele afundou, ficou lá no fundo, tá? E tá lá no fundo. Vai ter um empuxo atuando sobre ele. Nem eu vi ali, vai ter uma força de empuxo para cima. Essa força de empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado, do líquido que desceu aqui, ó. Então, extravasou líquido para o balde verde, eu vou pegar esse líquido do balde verde e eu vou medir a massa dele numa balança. E vou converter essa massa em peso, multiplicar pela gravidade. Tá? Então, o peso do fluido deslocado, esse bloco vermelho, é igual à força de empuxo. A força de empuxo que atua sobre ele dentro da água. Veja que interessante. Tá? Então, tá aqui, peso do fluido deslocado. E o volume do líquido ou fluido, tá? Tanto faz, vai ser igual ao volume submerso do corpo, que é o que eu escrevi lá em cima. E isso me dá origem a uma outra equação, que é o seguinte. Eu vou ali na equação do empuxo escrever o seguinte. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então, o peso do fluido é igual à massa desse fluido deslocado vezes a gravidade. Daí eu uso uma outra equação. A equação da densidade. Densidade está aqui em cima. Eu simbolizo por letra ρ, grega, ou letra D, a densidade. A equação é massa por volume. Tá? Densidade é massa por volume, e a unidade é grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Eu vou usar a equação da densidade. Densidade, vamos usar aqui a letra grega ρ, parece um P, mas é assim que se escreve. A densidade é massa por volume. Então, no lugar do M aqui, eu vou escrever, vou isolar aqui o M, é igual a ρ vezes V. No lugar da massa do fluido deslocado, eu vou colocar a densidade desse fluido, desse líquido, multiplicado pelo volume do líquido, que aqui ele chamou de VL, tá? Vou usar as mesmas expressões que ele. Usou VL, a densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Tá? Só que aí, como tá aqui, ó, o volume do líquido deslocado é igual ao volume submerso do corpo. Então, eu posso usar essa equação aqui, vou chamar a equação 1. Não, vamos chamar de equação 1. Ou a equação 2, que no lugar do volume do líquido deslocado, eu vou colocar o volume do corpo submerso. Tá? Aí aqui eu uso, ó, reparem que o volume é do objeto que eu afundei. O V aqui pode ser do volume do objeto que eu afundei, e a densidade é do líquido, aonde eu afundei esse objeto. Aqui vai ser a equação 2. Tá? Agora vamos voltar para as afirmações. A letra C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa, a massa da escultura. Será essa força a que ele se refere, né, a força do empuxo. Exercido pelo líquido, né, pela água, é a força do empuxo. Será que essa força do empuxo é proporcional à massa da escultura que está submersa? Olha aqui. Ela é proporcional a quê? A força. A massa do líquido. Entendeu? Então, olhando a equação, nós percebemos que está errado. Ela não é proporcional à massa do objeto. Ela é proporcional à massa do líquido deslocado. Então, aqui está errado. E aí sobra só a letra E. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume. Olha só, proporcional ao seu volume. Está aqui, ó. Marcar em vermelho. A força exercida pela água, que é o empuxo, é proporcional ao volume submerso do objeto, que é da escultura nesse caso. Diretamente proporcional. Tá? Então, está correto. Proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Tá?
Então é uma análise um pouco longa que eu fiz porque eu estou revisando com vocês o conceito de empuxo. Vocês já sabendo o conceito de empuxo, fica mais direto para responder essa pergunta, né? Se vocês lembrarem dele, fica mais direto. E aqui é uma baita pegadinha a letra B, que vocês podem ter a tentação de marcar que ela é correta porque diz que tem um peso menor, sendo que é o peso aparente menor, tá? E não o peso real. Quando ele não escreve nada, significa que é real. Se ele põe só peso. Está bem? Ficou claro? Querem que eu repita alguma coisa? Ótimo. Então a gente tem mais uns minutinhos. Eu acho que mais uma questão vai ser possível. Vamos bem rápido aqui. Essa aqui é legal também. Mas quero ver da casa. Onde é que tá a casa aqui? Mais para baixo. Essa aqui também é boa. Vamos fazer primeiro da casa. Eu vou copiar lá para esse programa aqui. Bom, a figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Tá aqui a caixa d'água, uma planta, né, da casa, um esquema, aqui está o registro, e tem 5 pontos marcados aqui, né, 5 registros registrados na figura. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Maior pressão hidrostática. Em qual registro ocorria o vazamento? E aí, vocês saberiam responder? Qual desses 5 locais da casa pode ter ocorrido o vazamento, sabendo daquela condição que é onde há maior pressão hidrostática? Qual critério nós utilizamos? Como resolver? Para encerrar a aula. Eu não sei se está certo, tá? Mas eu diria que é o 2, porque acima dele você tem uma massa maior exercendo pressão nesse ponto. Então, o colega acha que a 2 seria a letra B aqui. Alguém concorda ou discorda dela e por quê? Bom, se concorda, não precisa explicar por quê, né? Eu concordo com ela, professor. Tudo bem. Então, está correto. Aqui a gente tem alturas diferentes para cada um desses pontos aqui. Que fala o princípio da pressão hidrostática. Na equação aqui, ó, vamos ver se tem aqui no nosso formulário. Ó, a pressão nos fluidos, a pressão total sobre no fundo de um lago, por exemplo, ou no fundo da caixa d'água ali, vai ser a pressão atmosférica, um A aqui de atmosférica, mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. A pressão no fundo de um lago, no fundo de um sistema hidráulico, depende apenas da profundidade. Não importa o formato dessa piscina, pode ser uma piscina, sei lá, triangular, esférica, quadrada, não importa, que nem ali nos canos, né, eles são cilíndricos, o que importa apenas para a pressão é a profundidade. Quanto mais fundo for a localização desse líquido, maior vai ser a pressão. Então, só isso nos responde essa pergunta. A 2 aqui, ó, ela está na maior altura em relação à caixa d'água.
E é por isso que nós colocamos geralmente a caixa d'água, né, nós procuramos colocar a caixa d'água acima da casa, porque senão não vai ter pressão nas coisas, né? Não vai ter vazão para sair nas torneiras. Se eu coloco a caixa d'água aqui embaixo, no chão, eu vou ter que usar uma bomba para bombear a água para os outros ambientes da casa, né? Caixas d'água muito próximas do chuveiro, por exemplo, se aqui tem um chuveiro, ela vai gerar uma vazão muito fraca, tá? Então, por isso que eu tenho que botar, quanto mais alto eu colocar a caixa d'água, maior vai ser a minha vazão. E, porque maior vai ser a minha pressão hidrostática, tá? Quanto maior a diferença de altura, maior a pressão hidrostática, tá bem? Eu esqueci de colocar para vocês a chamada, para vocês preencherem. Deixa eu pegar o link que está por aqui em algum lugar. Aqui. Deixa eu só conferir se esse link está certo. Tá certo. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Não? Professor, uma dúvida, assim. O empuxo, ele é uma força aplicada para cima? A força do quê? Desculpa, deu uma cortada no teu áudio para mim. Não, eu queria saber se o empuxo, ele é tipo uma força que é aplicada para cima. Exatamente. Deixa eu voltar aqui no... Então, é bem isso que eu... bem conforme esse esquema. Eu tenho um bloco, ele pode... toda a parte que está submersa, ele pode estar até um pouco para cima e um pouco para baixo, né? Pode estar assim, flutuando. A parte que está para baixo da água submersa vai ter uma força atuando sobre ela, que é igual ao empuxo. Claro, quanto menos ela tiver preenchida, menor vai ser esse empuxo. Depende do volume submerso. Ela pode estar aqui embaixo, esse objeto. Se ele está completamente submerso, vai ter uma força dirigida para cima. É por isso que nós sentimos ele com peso aparente menor. Porque pensa no absurdo que seria. Se por acaso, vou botar aqui em azul. Suponha que o peso e o empuxo fosse para baixo. O que isso ia ocasionar? Que objetos submersos, eles iam aparentar para nós mais pesado. Entendeu? Porque iam ser só mais esses dois vetores forças. Quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, os vetores se somam. Tá? Como eles estão em sentidos opostos, eles se diminuem. Se o empuxo fosse para baixo, quando os objetos estivessem no fundo de um líquido, eles iam ficar mais pesados. E é o oposto, né? Eu sinto uma redução no peso aparente dele. Ele aparenta ser mais leve. Por quê? Porque eu tenho alguma força, que a princípio não se sabia o que era, mas tem alguma força que faz que é exercida em sentido oposto ao peso, né? Porque reduz o peso aparente, que é o empuxo. Bem? Era Entendi, isso? obrigada, professor. De nada. Se o objeto está completamente em cima da água, o empuxo é zero? Como é que é? É assim, se tu botar um isopor, repara que ele fica quase nada para dentro da água. E quanto menos denso ele for, menos parte submersa ele vai ter. Se ele ficar só metade submerso, significa que vai ter a metade da densidade da água, daquele líquido que ele está submerso. Tem uma relação entre densidades de líquidos que flutuam. Deixa eu achar se está aqui essa relação. Isso é bem comum. Por exemplo, o iceberg, ele fica cerca de 1/8 acima da água do mar, porque o iceberg ele é formado por água doce, e a água do mar tem sal diluído, e ela fica um pouco mais densa, mais salgada. Então, como o iceberg é um gelo de água pura, congelada, ele é um pouquinho menos denso do que a água salgada. E aí ele fica só com 1/8 acima da água. Ele fica só com uma pontinha, né? Então, tem o mar, vai ter o iceberg aqui, a maior parte dele
desenhar um iceberg vermelho. E vai ter só uma partezinha acima da água, porque a densidade é muito próxima dos dois, né? O iceberg vai ter uma densidade da água pura, e aqui a água do mar vai ser uma densidade um pouquinho maior que a água, um pouquinho maior do que 1, né? 1, alguma coisinha por causa do sal diluído. O Mar Morto, por exemplo, ele tem tanto sal na água que é possível uma pessoa flutuar, né? Sem fazer nenhum esforço. Porque quanto mais sal diluído eu vou ter, maior a densidade desse líquido, tá? Por causa do sal diluído. Aí no Mar Morto tem muito sal diluído, a densidade daquela água lá é um pouquinho maior, tanto que as pessoas não afundam, né? Elas ficam sempre boiando. Tá bem? Mas aí, nesse caso, o empuxo é zero? Ou não? Qual caso? No caso, por exemplo, do isopor ali, que ele fica completamente acima da água. Não vai ser zero. Alguma coisinha vai ter, porque só seria zero, teoricamente, se a densidade dele fosse nula, né? A densidade nunca não vai ser zero, porque ele tem... Lembra que a densidade é massa por volume. Quanto menor a massa, no caso do isopor, menor vai ser a densidade, certo? Mas ela não vai ser zero, né? Porque alguma coisinha de massa vai existir. Sim, entendi. Uhum. Mais alguma dúvida? Se não, acho que era isso, então. Eu tenho mais uma. Pode falar, fica à vontade. Naquela equação da pressão hidrostática, o PB, ele é a pressão do líquido? A pressão naquele local que tu tá vendo. Aqui o B, eu não sei porque colocou B. É por causa das duas regiões. É porque eu tenho diferença. Tá. Eu posso me tratar com pressão total, tá? É porque eu tenho duas regiões. Acho que é por isso que eu colocou A e B. Eu pensei que aquele era a atmosfera, mas é por causa que é a pressão de diferença de nível. Deixa eu pensar como é que eu posso dizer. Posso usar essa mesma desenho igual aquele dali. Vamos desenhar aqui novamente um fluido. Eu tenho um bloco, tá? E eu vou chamar aqui o ponto B e aqui o ponto A. Essa altura aqui, ó, essa profundidade é A e essa aqui é a profundidade B, tá bem? Quanto mais fundo, maior a pressão, tá? O que ele está falando? Que a pressão no ponto B, no ponto mais fundo, é igual à pressão no ponto A. Isso aqui vai ter uma certa altura, essa diferença, né, que é o tamanho do bloco. Pressão no ponto A, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa diferença aqui da altura, tá? Isso aqui pode ser um bloco, como pode ser nada. Pode ser uma porção de água que eu estou analisando, duas regiões, né? Duas regiões da água, em duas profundidades. Eu quero saber a pressão no ponto B. Então, a pressão no ponto B vai ser a pressão no ponto A, digamos que eu saiba, né? Mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Vamos supor que esse ponto A, ele seja lá na superfície. Vamos supor que eu quero saber qual que é a densidade, a pressão no ponto B aqui embaixo. Deixa eu escrever esse B mais bonito aqui. Quero saber aqui no ponto B e o meu ponto A, vou apagar aqui, vai ser lá na superfície. Tá? A superfície ela está submetida à pressão atmosférica. Por que eu não uso só líquidos nessa minha explicação? Porque essas equações valem também para fluidos, tá? Algumas delas, pelo menos. E nós estamos, fluido engloba gases. Nós estamos no fundo de um oceano de gás atmosférico. Já pensaram sobre isso? Nós estamos no fundo, né, desse oceano de ar atmosférico. Esse oceano de ar atmosférico ele vai exercer sobre nós uma pressão, que é a pressão atmosférica. Tá? Então, se eu quero calcular a pressão total em algum objeto, dentro de um líquido, esse líquido está aberto, né, para a pressão atmosférica. Se ele estiver fechado, isso não vai valer. Mas se ele está aberto, então a pressão total, numa certa profundidade H, tá, desse líquido, vai ser igual à pressão atmosférica mais o DGH, que a gente chama pressão manométrica.
que é a pressão que depende apenas dessa profundidade do líquido. Entendeu? Então, se eu quero saber a pressão no fundo de um lago, eu tenho que saber quão profundo é esse lago. Para nossa saúde, vai passar a fazer mal quando for a partir de 40, 50 metros de profundidade. A pressão total vai ser tão grande que vai começar a fazer mal para os nossos pulmões e nos afetar a saúde. Tá? Eu respondi a tua pergunta? Sim, sim, eu entendi agora. Eu tava só... Fiquei confusa porque eu achei estranho que não considerava a massa, mas na verdade considera por causa da densidade, né? Digamos, a massa do objeto, tu tá falando? Nesse caso ali a massa do líquido, né? Porque Sim, também sim. tá fazendo pressão aquela parte de cima sobre o fundo, no caso. Exatamente. Essa quantidade de matéria acima de você vai exercer uma pressão. Quanto mais matéria há acima de você, mais pressão vai ser. Só que, cuidado, essa pressão aqui depende do formato do líquido. Então, eu posso ter formato do recipiente. Eu posso ter um recipiente que seja assim, ó, uma coisa bem louca. Deixa eu pegar aqui a caneta. Posso ter um recipiente assim, ó, tá? Mas ele tem a mesma profundidade de líquido H do que o outro recipiente. Então, a pressão aqui no fundo dele vai ser a mesma profundidade, vai ser igual a do outro. Então, não importa o formato do recipiente. A gente chama o princípio dos vasos comunicantes. Não importa o formato do vaso, a pressão no fundo vai ser a mesma. Depende apenas da altura dessa camada do líquido, tá bem? Uhum. Eu acho que era isso. De Então, pergunta. se for isso, minha parte também é. Agradeço a atenção de vocês, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.